Todo mundo é a favor de reforma tributária, desde que não aumente a minha parcela. Então, se aumenta a parcela minha, eu já sou contra. O que eu pago já é injusto, né? Já parte do princípio e tal. Mas assim, focando num problema, a gente tem que discutir qual é o modelo de previdência que a gente quer, certo? Pode ser um modelo solidário, que aí junta com o que você está dizendo. Modelo solidário é o seguinte, ó, contribui, mas não vai ser suficiente e o governo vai ter que arrumar da sociedade dinheiro para pagar. Bom, negócio, certo? Há modelos assim. Particularmente, quando há alguém dizendo que tem débito da Previdência, tudo, está embutido por trás um raciocínio de um modelo contributivo, em que eu vou retirar pelo que eu contribuí. Ok? Porque se a gente estiver falando de modelo solidário, não tem muito o que, assim, ó, negada, prepara o bolso aí, porque se for aumentando o déficit, aumentando tributo. Viu? E vamos tirar. Então a discussão primeiro passa por isso. Vejam, ponto. O Brasil, em 2042, a população vai atingir 228 milhões e daí não cresce mais. Ou seja, a população brasileira em 2042, e olha que isso vem reduzindo o tempo, né? Vai chegar no máximo a 228 milhões e começa a decrescer. Vocês viram a pirâmide, né? Bom, vamos arrumar o culpado, Alexandre? Vamos ver se são os homens ou as mulheres. A mulher que não quer ter menino ou os homens que não sabem fazer, né? A gente pode escolher aí de quem é a culpa. Mas o fato é, a taxa de natalidade caiu vertiginosamente, ok? E essa demografia do Brasil dos últimos 20 anos, tem países que levaram 50 para acontecer o que está acontecendo na gente em 20. E vejam uma coisa, o nosso modelo de previdência é da década de 40, setor privado. No Brasil, alguém que nascia nessa década, zero, tinha uma expectativa de vida nos anos 30 e 40, se homem, 39, se mulher, 43. Eu não estaria nessa palestra. E muitos não estariam jogando hoje à noite aqui também, viu? Não teria futebol hoje à noite aqui com esse pessoal que está aqui, ok? Portanto, hoje nós estamos com dados aí de 2010, 70 e 77. Não tem jeito. Outro dia eu vi uma reportagem em que diz que o nosso modelo previdenciário foi feito para o cara sacar por 12 anos. Saca por 30. Então, se não houver ajustes, ele simplesmente não é sustentável, como já não está sendo em alguns estados. Isso pode impactar políticas públicas, ok? Por quê? O que está acontecendo? Olha nós amanhã na foto, se Deus quiser. Idoso, né? Terceira idade. Vamos chegar na terceira idade. Então vamos ter que discutir por se é limite com educação e limite com saúde, ou se é limite para geriatra. Ok? Porque a gente vai trabalhar até mais tarde, né? Vai ficar mais velho, vai ter isso e vai ter menos gente nascendo. Eu vou ter que rever aplicações em políticas públicas, fatalmente, com o tempo. Ok? Desse dinheiro que for arrecadado. A quantidade de pessoas em idade economicamente ativa caindo vertiginosamente. Aquela curva que nós tínhamos de o bônus demográfico, nós já estamos perdendo. Estamos perdendo numa grande crise, né? Que é quando os países mais cresceram, quando tinha pessoal na idade economicamente ativa. E vejam só, quando está falando de déficit da Previdência, cento e tantos bi, isso é déficit financeiro, como bem vocês conhecem. Mas está lá o déficit atuarial só dos servidores civis da União. 1 trilhão e 200. Aumentando continuamente. A auditoria do TCU fez agora nos estados, em muitos estados e municípios, também constatou, está até uma reportagem no Globo hoje, né, a notinha, de que também estão caminhando para não ser sustentável. Então nós podemos ter uma geração, que um colega meu chama que é a geração coxinha de galinha, Wagner, Isabel. Por que coxinha de galinha? Assim, eu vou te contar o que aconteceu na minha vida. Né? Ele disse que veio de família pobre, ele é hoje auditor da Receita Federal, mas veio de família pobre, e um momento marcante na família é quando tinha um frango assado. Só que naquele momento da família brasileira, as preferências e as prioridades eram do pai. E o pai dele adorava coxa de galinha. Então as duas, os filhos não podiam pegar, que já eram do pai. Né? E aí o pai lá e comia, o menino sempre sonhando com a coxinha de galinha. Tá bom, cresceu, melhorou de vida e tudo. Aí agora, na casa dele, a preferência é dos filhos. E os filhos nasceram gostando de coxinha de galinha.
Então a primeira coisa que pega a coxinha é dar para os filhos. Ou seja, passar a vida toda sem comer coxinha de galinha. Então tem uma geração que pode contribuir e não usufruir. E teve outra geração que não contribuiu o suficiente, e não é guerra intergeracional, mas é fato, e que está usufruindo, ok? Uma conta intergeracional às inversas. Para finalizar, a gente entrar na análise orçamentária, não tem mágica. A solução não é simplista. Né? Há uma frase que eu peguei de um presidente de uma grande multinacional. Ele comentou sobre os governos e eu adaptei. Assim, os governos se perdem no ideal de que tudo é possível. No entanto, as coisas que são possíveis são aquelas que são financiáveis. As pessoas, às vezes, eu vejo defender o gasto social. Legal, quem que não defende um gasto social? Mas o gasto social não se justifica por si. Porque existe a necessidade do gasto, então eu tenho que fazer o gasto. Não, eu tenho que saber se eu tenho condições de fazer o gasto. Porque senão, assim, os problemas do mundo estavam resolvidos. Né? As necessidades nos países africanos são muito maiores do que as nossas. Né? A capacidade deles resolverem são muito menores. E aí, eles convivem com aquilo. É a vida, é a restrição, né, da ciência social, a economia trata da restrição de recursos. E a conta normalmente vem daquelas 3 formas, gente. A gente começou essa parte com contexto histórico. Ou o governo entrega a conta, a irresponsabilidade fiscal traz a conta para a gente por meio de dívida, punindo as gerações futuras, ou por meio de inflação, dívida, década de 70. Inflação, década de 80, início de 90. Tributos, a partir de 90. Ultimamente tem entregue um pouquinho, né? Toma aqui um pouquinho de dívida, um pouquinho de inflação, um pouquinho de tributo. Diversificou a entrega, ok? E o discurso seguinte, eu coloquei lá no blog também um artigo seguinte, ajuste fiscal é causa, não é efeito. Eu ajusto porque eu fui responsável em algum momento. Né? Então eu quero culpar a coisa pelo ajuste. Não, a culpa foi da irresponsabilidade. Se eu viajo para o exterior e gasto além do que eu deveria gastar, e depois eu tenho que ficar 6 meses em casa no soro lá, só assistindo Netflix, né, sem sair para canto nenhum, né, a culpa foi da minha responsabilidade lá e não do presente agora. Ok? Por isso que responsabilidade fiscal é a favor do social. Porque é a responsabilidade fiscal que vai garantir a continuidade das políticas públicas. Pelo amor de Deus, a gente não pode confundir causa com efeito. Não é uma questão de ideologia. É uma questão técnica, simplesmente técnica. Se eu aumento uma política pública para patamares não sustentáveis, exemplo, fiéis, bilhões e bilhões e bilhões emprestando e tudo, né? Você não tinha condições de sustentar aquilo por muito tempo, o que eu estou criando? Eu dei financiamento para você fazer o primeiro ano, o segundo ano, depois eu não vou ter dinheiro para garantir a sua formatura. Ok? Então é melhor, em vez de eu dar o pico aqui, eu me manter na média e garantir todo mundo, do que simplesmente aparecer bem na foto. Ok? E nem sempre o melhor governante é o que gasta mais. Isso é outra análise, né? Não, e a questão é outra análise também, Fernando. Por exemplo, as pessoas no debate político lá que aparecia. O cara duplicou o gasto com saúde, duplicou o gasto com educação. Se manteve a mesmo patamar, é melhor o anterior, que com metade ele deixava na mesma droga. Outra coisa, só para finalizar esse ponto, políticas de subsídios em que contemplam por exemplo, eu estava comentando isso não sei se foi com o Alexandre, assim, eu vou dar gratuidade do metrô ou transporte público para idoso. Bonito, né? Não. Eu tenho que dar gratuidade para quem não tem condições de pagar. Não é para o idoso. Não é ali que eu tenho que dar o subsídio da política pública. Eu estou sendo injusto. Quer dizer, se eu sou um idoso que ganho 10 mil reais, aí eu ganho o mesmo subsídio de 50 centavos do bilhete único lá para andar de metrô. Né? Não, eu teria condições de pagar os 50 centavos. É melhor você dar o meu para R$1 para quem não precisa, para quem precisa. Então a política pública tem que ser direcionada para quem tem condições de pagar, pague. Quem não tem, não paga e vamos criar os instrumentos para isso. Lógico que dentro dos limites orçamentários, tudo, mas não linear. Até mesmo escola, eu estudei numa escola, vamos dizer assim, semipública, colégio militar.
Meu pai pagava. Pagava R$ 150. E aí, eu tinha ensino de qualidade. Morreu? Não morreu. Então, público com estatal. A gente confunde público com estatal, definitivamente. Para ser público não precisa ser estatal. Se você for trabalhar na área do Tesouro, chamada COPEC, que é uma coordenação de operações oficiais de crédito, existe uma coisa, desde que o mundo é mundo, chamado Plano Safra. Como que o governo financia a safra? Isso é mais complexo do que simplesmente balanço comercial. Eu tenho que garantir que a safra, por exemplo, de grãos, de milho, de soja e tudo, tem um determinado patamar que garanta a estabilidade dos preços. E aí eu tenho que incentivar também que alguém plante, ok? E aí, quando produz aquele milho, eu entro com uma outra política pública, que é de estoques reguladores. Aí eu te garanto, dentro de uma outra política pública, os chamados PGPM, Programa Geral de Preços Mínimos. E aí eu vou comprar o teu estoque excesso, garantindo um preço mínimo, porque senão você não plantaria, ok? E aí vou guardar isso nos silos da Conab. Para quê? Para que na entre-safra, quando ninguém estiver produzindo, eu vou vender os meus estoques reguladores, evitar que falte a soja, o milho e tudo, e o preço vá lá para cima e pressione a inflação. Ok, vamos entrar só para finalizando essa parte fiscal, espero que tenha sido útil, mas depois, se tiver um tempo, eu vou finalizar o exercício com resultado nominal, certo? Só tenham cuidado com as soluções fáceis. Existe um jornalista americano, né, que diz o seguinte: para todo problema, existia, né? Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, cuidado com problemas estruturais que passam por N partidos, N ideologias e tudo. Deixa para bater a foto que tem outra melhor aqui, Wagner, calma aí. Pode ser a teoria bonita do americano, mas pode ser a teoria do grande filósofo cearense Falcão, né? Não acreditar que vai ter um salvador da pátria, pois de onde menos se espera que não sai porra nenhuma. Entendeu? Ok? Finalizar. O exercício. Nós fizemos todo o nosso estudo. E na primeira página, nós já teremos condições de preencher o nosso anexo de metas fiscais, não temos? É só pegar dos quadros e trazer para lá, porque a grande discussão vai estar nesse último aí. E aí o custódio está esperando ansiosamente para explicar uma coisa para ele aqui nesse último. Eu fiquei devendo, a minha dívida está lá. Passivo de curto prazo. A gente vai chegar lá depois, ok? Mas estão vendo o primeiro aqui? Eu tenho como buscar, vamos fazer só o ano 1. Receita orçamentária no ano 1, quanto é que é? Vou lá no meu quadro de receita e pego a receita total, né? Vamos só fazer o ano 1. 341.500. Ok. 341.500, né? Não, no ano 1, receita orçamentária total. Não tem que deduzir o Fundeb lá. O Fundeb é uma dedução de receita, né? Concorda? As receitas primárias são quanto? As receitas primárias também você vai colocar a líquida do Fundeb, certo? Porque quando eu repasso o Fundeb, ele é uma dedução de receita, ele diminui minha receita primária. Receita primária líquida ficou em quanto? 336, né? A despesa orçamentária, como nós ainda somos um ente equilibrado, ficou igual a receita. A despesa primária ficou em quanto? 327. Foi o espaço fiscal que a gente encontrou, né? O resultado primário em 9, né?
O resultado nominal, 7, não foi? A dívida consolidada líquida, 268. A dívida bruta, que é a consolidada, a gente vai calcular depois ali. A gente vai fazer no outro quadro. Então, esse era o trabalho que o ente tem que fazer para chegar nesse demonstrativo, ok? Mas o que o ente está fazendo? Isabel, está aqui meu anexo de metas. Só com esse número aqui, ó. Aí você olha assim, que lindo, né? Assim. Número. Tá faltando ele dizer como é que chegou aqui, né? Qual a estratégia dele e tudo. Por isso que eu estou sugerindo. O anexo de metas deveria vir acompanhado de uma nota explicativa, dizendo e tal e tal. Mas vocês não vão ser cruéis com os entes, vai fazer que nem o Leandro. Eu vou passar todo o exercício para vocês, a planilha, né, e tudo, e vocês, a pessoa da DCM vai dar uma aula de como que faz programação financeira com meta fiscal, ok? Fazer a propaganda, quem tem esse livro como a Márcia, o Leandro, capítulo 10, tem esse exercício todo resolvido e comentado. Baixa ler, ok? No passo a passo, a única diferença é que ele não tem, trouxe uns aqui. A única diferença é que aqui eu tratei o Fundeb como despesa, e aí eu estou no exercício, eu ajustei para dedução da receita, ok? Mas está todo comentado aqui no capítulo 10. Agora, um ponto que pouca gente sabe é esse demonstrativo de baixo, que eu preciso comentar com vocês. Demonstrativo do resultado nominal. Amanhã, né? Não. Não, vou comentar pelo menos só a parte teórica, rapidinho. Aí vocês vão refletir em casa de meia-noite às 6. Oi. Só rapidinho, são 4 slides, eu prometo. Vocês estão vendo a estrutura do resultado nominal aí, custódio? Não. Nós vamos separar. O que eu disse? Que o nominal é igual à dívida consolidada líquida. Na verdade, contei uma meia verdade para vocês. O resultado nominal vai ser igual à variação da dívida fiscal líquida. E qual vai ser a diferença entre dívida fiscal líquida e dívida consolidada líquida? Os ajustes patrimoniais. Tá? Então vamos lá. Dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida somado às receitas de privatização, deduzidos os passivos reconhecidos decorrentes de déficits ocorridos em exercícios anteriores. Ok? Vamos explicar o que é isso. Então, tenho a DFL, vai ser o saldo da DCL, mais receitas de privatizações, menos passivo reconhecido. Ok? Vejam só, lembra na metodologia que quando eu vendi meu carro, não entrou o dinheiro no caixa? E o dinheiro do caixa não diminuiu minha dívida consolidada líquida? Eu tenho que expurgar isso, certo? Eu expurgo, então, a minha dívida consolidada diminuiu, não foi? Quando entrou? Líquida. Então, eu vou ter que aumentar, para ela voltar ao patamar que era, porque aquilo não impactou a minha sustentabilidade fiscal, ok? E os passivos reconhecidos, que tem a ver com a pergunta que acho que a DCM deve ter muito. Eu sou um município, sou o prefeito, e eu não paguei, os 4 anos, não paguei o INSS. Estou lá a dívida com o INSS. Isso não acontece no Brasil, é hipotético, ok? Muito menos no Paraná, não acontece em canto nenhum, mas a gente precisa tratar os casos hipotéticos também. Tá bom? Então vamos lá. Tenho 4 anos e tal. Aí entreguei a chave da prefeitura ao meu amigo Fernandes. O Fernandes chega lá, aí teve aula aqui de resultado fiscal, entendeu? Vai fazer lá, estabeleceu a meta, chamou a equipe econômica de qualidade com Ednilton, Alexandre, Custódio, todo mundo lá, e fez, estabeleceu a trajetória da dívida, quanto é primário, primário para cima, para baixo, acima da linha, no meio da linha e tudo. Chegou lá, a conclusão é assim, chega um fiscal da Previdência. Assim, ó, sabe essa dívida que vocês estão dizendo aí que tem? Na verdade, ó, o caba não pagava há tantos anos. Então,
Vocês estão me devendo tanto. Vejam, eles já tinham feito o primeiro ano, esforço fiscal, com meta primário e tal e tal. Aí vem e aumenta a dívida dele por uma coisa do passado, certo? Que não é da gestão do presente. Então é meio que, vamos chamar assim, injusto, e tem a ver com a metodologia contábil. Eu não posso contaminar o esforço fiscal do presente com questões do passado, mas vai aumentar o meu estoque de dívida, não vai? Minha dívida vai variar por esse aumento, não vai? Mas esse aumento não vai estar explicado pelos fluxos do período, ok? Então eu vou ter que fazer um ajuste, né? Por que o meu estoque de dívida aumentou? Ah, porque eu reconheci essa dívida, ok? Então eu vou ter que chegar e tirar esse passivo reconhecido, certo, Custódio? É parecido com a contabilidade como ciência, em que se eu vou fazer alguma coisa, eu chego lá e digo assim, olha, nós temos que fazer, o Banco Central mandou fazer uma revisão do cálculo da depreciação dos últimos 5 anos. E essa revisão me leva a reconhecer uma despesa de mais 1 bilhão. Eu não vou lá abrir o balanço e jogar, né? Eu vou fazer um ajuste direto no passivo com PL. Não vai afetar o meu resultado do período, certo? O meu resultado do período não pode ser contaminado com esse fato. Então, a lógica é a mesma, ok? Mas aí o precatório, você reconheceu o passivo, primeiro P, depois tudo, depois você vai entrar no fluxo para pagá-lo a princípio, certo? Né? A princípio, ali, mas no primeiro momento ele poderia me levar a um ajuste desse, ok? Demais haveres financeiros, então eu preciso, já coloquei esse conceito. Haver financeiro é aquilo de alta liquidez. Então uma dívida ativa, um crédito a receber, não é um haver financeiro, né? É algo que eu realmente vou registrar esses valores a receber líquidos e certos. Eu tenho como receber aquilo. Okay? Passivos reconhecidos e receita de privatizações, já acabei explicando. O objetivo é expurgar os efeitos que não guardem relação com a situação fiscal do período. Só preciso explicar uma linha para vocês. Olha o quadro aí. Você começa o quadro com dívida consolidada, certo? Estão vendo aí? Na dívida consolidada, vocês têm deduções. Uma dedução é a disponibilidade de caixa, porque é um haver financeiro, certo? Mas tem uma outra dedução que aparece a negativa de uma dedução. Vocês estão vendo? É o quê? Restos a pagar, né? Por que o restos a pagar está nessa linha? O resto a pagar não é uma dívida? Por que ele não está somado lá? Na verdade, foi por uma questão de aprovação da LRF. A dívida consolidada, o conceito de dívida consolidada, o pessoal associa, e a LRF diz assim, ó, dívida fundada ou consolidada, não é verdade? O resto a pagar é uma dívida flutuante, ok? Na negociação da LRF, o legislador não aceitou que você colocasse no conceito de dívida consolidada, né, os restos a pagar. Ok? Tudo bem que ele não tenha aceitado, mas restos a pagar é passivo. Gosta ou não gosta, ele é um passivo, ok? E para a metodologia fiscal, ele aumenta a minha dívida, certo? O Tesouro não tem como mudar o conceito de dívida consolidada, para dizer, olha, tribunais, dívida consolidada, mesmo o Congresso não tendo aprovado, vocês incluem o resto a pagar, certo? Então ele manteve o conceito de dívida consolidada, inclui ali, mas os ajustes do que são haveres financeiros ou do que ser excluído, não está em canto nenhum na lei, ok? Então, em vez de somar o restos a pagar na dívida consolidada, ele diminuiu dos haveres, que na essência dá o mesmo efeito, concorda? Só que ele não está cometendo uma ilegalidade, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele está zelando para a questão conceitual da metodologia, porque senão fluxos não bateriam com estoques, entendeu? Se ele não considerar o resto a pagar, você nunca ia bater variação da dívida fiscal líquida com a apuração dos fluxos, certo? Então foi a saída salomônica para manter, vamos dizer assim, intacto o conceito, a metodologia, e ao mesmo tempo não ferir a legislação, né? Dado que você não pôde interferir no processo. Tem até uma historinha do Domingos Pubel,
que ele era o secretário federal de controle, e aí ele disse que nesse artigo aí, no artigo que ia tratar de réis a pagar, disse que na hora que ele foi negociar no Congresso, tinha um deputado que era empreiteiro. E aí o cara era contra, né, que a ideia do Domingos era os réis a pagar não processados, ele já cancelaria ali, né? Então, que era o artigo 41. Aí soube disso quando foi chamar ele para audiência. Aí alguém cochichou no ouvido dele assim, secretário, o deputado é contra, porque ele tem empreiteiro e tal, e tem o resto para com medo de não receber. Né, e tudo. Aí quando começou a audiência, que o cara já disse, olha, vocês estão querendo cancelar os restos a pagar não processados todos, que não sei o que e tudo. Aí o Domingos chegou e disse com aquela sapiência, não, deputado, é o seguinte, é que tem restos a pagar e tem restos a pagar, né? Tem uns que a gente não quer não. Vamos querer dizer, aqueles lá a gente pode negociar aqui, podemos pensar em deixar e tudo, né? Para ver se ainda escapava alguma coisa. Mas depois foi vetado completamente o 41, que tratava lá dessa questão dos restos a pagar não processados. E aí não conseguiu incluir no conceito de dívida consolidada, ok? Se der tempo, depois a gente preenche o quadrinho, mas essa planilha, que amanhã a gente vai tratar das análises em si. Essa planilha, quem entrar no site gestãopublica.com.br e como se fosse comprar o livro, a planilha com o exercício todo resolvido e comentado está lá, ok? E o capítulo 10 tem os comentários passo a passo. Cada etapa sendo comentada com aquilo que o Wagner dá. Então, o capítulo 10, ele comenta isso, ok? Amanhã a gente trata da análise do balanço orçamentário e das outras.